Então, vamos pensar então nesse tema, afinal, que língua você fala? Essa palestra que eu vou dar faz parte de um capítulo de um dos livros que eu escrevi, já tem aí uns 6, 7 anos, Companheiros Inseparáveis. É um livro super bacana, muito curioso, é uma leitura psicanalítica, tanto freudiana quanto lacaniana, e também passo pelos teóricos da teoria objetal, para pensar sobre esse mistério que é a relação entre dois seres tão distintos. Existe um desencontro natural entre homem e mulher, especialmente na fala e na linguagem. Bem, eu e você temos que entender que hoje nós estamos vivendo um tempo absolutamente novo. Pode dar uma checada aqui? Nós estamos vivendo numa transição histórica da era moderna para a era pós-moderna, como os querem alguns, ou modernidade tardia. O fato é que nós estamos em um tempo de uma nova cultura, de uma nova tendência, de uma nova maneira de olhar a vida, o mundo, a empresas, as organizações e o fenômeno humano. Possivelmente, nós nunca vivemos um tempo de tamanhas transformações como o tempo que a gente está vivendo hoje. Na realidade, nós não estamos apenas numa era de mudança, nós estamos em uma mudança de era. Então, em um deslocamento cultural da era moderna para a era pós-moderna. Estamos diante de uma nova cultura, novas tendências e de uma nova sociedade emergente. Por isso, a família mudou. A maior parte das famílias hoje, no mundo contemporâneo, são famílias monoparentais. Ou seja, família criada de modo mais específico pelas mães. O que traz uma série de situações e consequências que produzem, evidentemente, os seus danos para as crianças, para a mulher, para a família, para a sociedade de modo geral. A partir dos anos 80, com a introdução das mulheres no mercado de trabalho, com a força produtiva feminina, novos arranjos começam a surgir nas famílias, não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A família mudou, as mulheres mudaram, o homem está mudando. Ele ainda é um ser que não está adaptado às novas mudanças e às transformações femininas. Por isso nós estamos num tempo de absoluta adaptação. E o mundo que nos impõe novas exigências, novas regras, novos paradigmas empresariais, familiares, organizacionais e novas competências. Até 2008, a máxima que regia o mundo era o seguinte, gente: eu preciso ter sucesso, eu preciso ganhar muito bem, ter uma boa grana investida, ter um carrão, ter uma casa confortável e poder viajar pelo menos 2, 3 vezes por ano e ser bem-sucedido no que eu faço profissionalmente. Se eu tiver sucesso, eu vou ter felicidade. Por isso que todos os trabalhos, programas de desenvolvimento humano era focado no resultado, na mensurabilidade, na matematicidade, na possibilidade de quantificar. O sucesso é medido pela minha reputação profissional, pelas cifras que eu tenho na minha conta bancária e por aí vai. No entanto, eu e você temos que entender que este paradigma gerou uma geração absolutamente orfanada. Esse paradigma alimentou a falsa ilusão de que se eu tiver sucesso, eu serei feliz. No entanto, hoje a gente está absolutamente consciente que é exatamente o oposto. Eu serei feliz, logo eu terei sucesso. O paradigma tradicional é: serei feliz se eu tiver sucesso. O que esse paradigma gerou? O produto desse paradigma deu origem a uma geração orfanada, institucionalizou a depressão como o mal do século XX e a ansiedade como o mal do século XXI. Esse paradigma fez crescer vertiginosamente o número de divórcio. Esse paradigma deu acesso à classe média
aos bens de consumo, mas encheu os seus filhos de presentes e novas guloseimas, mas eles ficaram vazios. Muita gente enriqueceu-se, mas existencialmente está empobrecido. Muita gente atingiu o topo da sua organização, mas está infeliz e ficou vazio e solitário no fim da vida. Esse paradigma empurrou a felicidade lá para os anos 50, quando tiver 60, e a felicidade não aconteceu. Esse paradigma deixou os nossos filhos carentes. Por isso que a ausência paterna hoje é, na verdade, uma patologia sistêmica do mundo que a gente vive. E a falta de pai, da função paterna, traz a reboque uma ordem inevitável de outras situações igualmente trágicas. Aliás, a função do pai ela é determinante na construção do psiquismo. Só para você ter uma ideia, 88% dos adolescentes estudados no Rio de Janeiro e em Recife que cometeram delitos graves foram criados apenas pelas mães. O pai exerce uma função limitadora. Ele é o agente da lei na construção do psiquismo de uma criança e de uma menina. Por isso, esse paradigma do sucesso tirou os pais e as mães da sua própria casa e deixou os seus filhos vazios. Vazios de afeto, vazio de felicidade. Olha essa frase de Rousseau que vale a pena a gente ler. Vamos ler junto? Vamos lá, leia comigo. Lê comigo. Um pai que gera e sustenta seus filhos só cumpre 1/3 da sua tarefa. À sua espécie, ele deve homens. À sociedade, ele deve homens sociáveis. Ao Estado, ele deve cidadãos. Todo homem que pode pagar sua tríplice dívida e não o faz, é culpável. E talvez seja muito mais culpável se a paga pela metade. Aquele que não pode assumir os deveres de pai não tem o direito de sê-lo. Não existe nem pobreza, nem trabalho, nem respeito humano que o dispense de criar seus filhos e educá-los ele mesmo. Leitores, vocês podem me acreditar. Eu anuncio a todo aquele que tem entranhas e negligencia esses santos deveres que derramará lágrimas amargas durante muito tempo sobre sua falta e jamais encontrará consolo. Rousseau teve sucesso. O que você acha? Muito sucesso. Sim ou não? Os historiadores de Rousseau dizem que ele, no final da sua vida, ele teve delírios insuportáveis e muitas alucinações por ter perdido o melhor dos anos dele longe dos filhos. Que bom que o mundo, que a sociedade hoje está repensando a maneira de conduzir a vida e a história. Diante desse novo paradigma, eu adio então a felicidade para o próximo mês, para o próximo ano, para a próxima década, para depois dos 50, para além túmulo, e ela não vem. Na verdade, hoje nós sabemos que a felicidade é que traz sucesso. A felicidade, que sempre foi uma aspiração humana fundamental, hoje é mais do que uma aspiração humana, é mais do que tema da psicologia, da antropologia, da religião, da filosofia e de outros saberes. A felicidade hoje é um diferencial competitivo. Hoje nós sabemos que a felicidade é um diferencial competitivo porque ela se constitui uma vantagem biológica. Pessoas mais felizes têm mais energia. Pessoas mais felizes são mais entusiasmadas. Pessoas mais felizes são mais produtivas. Ora, se a felicidade é uma vantagem competitiva, nós entendemos hoje que o sucesso não traz a felicidade, mas a felicidade traz o sucesso. Então, a minha proposta aqui hoje é ajudar a você a ser uma pessoa mais inteira, uma pessoa mais feliz. Já que a felicidade é uma aspiração fundamental e no mundo contemporâneo é uma vantagem competitiva extraordinária, do ponto de vista biológico, neurofisiológico, é uma vantagem biológica, logo, a gente tem que colocar a felicidade no seu lugar. Bem,
Por isso, nós estamos diante de um deslocamento do sucesso para a felicidade. Nós temos uma escola de formação em coach. A nossa escola não baseia fundamentalmente no resultado, no ter, mas sobretudo no ser. Sendo, você tem. Mas essas não são realidades antagônicas e autoexcludentes. Não é o ser em detrimento do ter, nem o ter em detrimento do ser. Não é uma coisa ou outra. Ser feliz é um fator gerador de riqueza. Ser me leva a, então, ter. As pesquisas mais contemporâneas, então, nos mostram que pessoas mais felizes, com coeficientes de inteligência positiva melhores, pessoas esperançosas, pessoas otimistas, elas vão produzir muito mais do que pessoas depressivas, pessimistas, entristecidas. Então, quero perguntar a você, você quer ganhar dinheiro? Eu quero ser feliz. Se você for feliz, quase que, e, consequentemente, hoje, você vai produzir muito mais. Bem, a máxima hoje, então, vamos lá, felicidade é que traz sucesso. Vamos lá junto? Felicidade é que traz o sucesso. Os benefícios, saúde e no trabalho, na família e nas amizades, sociabilidade e criatividade, energia e produtividade, e nos negócios e na carreira e no resultado financeiro. Por isso que a felicidade se constitui como uma vantagem competitiva sem precedente na história. Bem, se a felicidade é um fator determinante no mundo contemporâneo, quais são os fatores preditivos da felicidade? Eu já disse pelo menos 4 aqui. Então vamos ver quais são esses fatores? As pesquisas mais contemporâneas revelam que o primeiro fator é a conjugalidade, a relação amorosa. Precisamos partilhar a vida, a nossa história e construir algo juntos. Segundo, a família. Não tem como você ser feliz, um alto grau de felicidade, com as suas relações familiares totalmente destruídas. Se você perceber, há uma distinção entre conjugalidade e entre família, obviamente. Terceiro, as amizades, porque é impossível ser feliz sozinho. Somos seres de troca, de relacionamento, e viver é conviver. E seremos mais felizes e realizados como pessoas, quanto felizes e realizadas forem as relações que constroem o meu mundo, a amizade, a espiritualidade, a modernidade. Até o final dos anos 80, houve uma tentativa de exorcizar, de tirar a alma do coração dos seres humanos. Mas a espiritualidade constitui-se cada vez mais um elemento absolutamente incontestável no século XXI. O euromarxismo, que era ateísta, hoje nós temos uma nova maneira de enxergar o mundo e a vida. A física de Newton, ateizou o mundo. A física quântica nos mostra que o mundo, que o universo, é um universo cheio de sacralidade e de mistério. Por isso que a espiritualidade é um fator determinante. Trabalho gratificante. O trabalho não é mais apenas um trabalho. Você pode ter um trabalho, você pode ter uma carreira profissional, ou você pode ter uma missão. O que você quer ter? Um trabalho para sobreviver? Uma carreira onde você chega ao topo da organização, tem sucesso e com a sua vida destruída e não é feliz? Ou você quer ter uma missão? O seu trabalho tem que ser uma missão, porque a missão lhe dá sentido e o sentido lhe dá felicidade. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ter um trabalho? Você quer ter uma carreira? Ou você quer fazer do seu trabalho uma missão? Por isso o trabalho tem um senso absolutamente novo, ele tem que ter propósito. Há uma relação nova do homem com a sua atividade produtiva. O trabalho gratificante, o lazer, a meditação e a apreciação, que é savoring, que é apreciar as coisas bacanas e bonitas da vida. Que é passar diante de uma criança com um vestido bonito e apreciar e perceber aquilo ali. É antever a festa que você vai dar no final de semana e saborear essa festa antes, durante
e depois. É viver a vida com toda a intensidade que ela requer. É ver os filmes, é ver o vídeo, é ver as fotos da festa que você planejou para o seu filho. Isso é importante. Bem, no entanto, para que você sejamos felizes, a vida vai demandar de mim, de você, competência. Responsabilidade é responder à vida com habilidade. A habilidade é um item, um elemento da competência. Em síntese, nós diríamos que eu e você, para sermos felizes, nós precisamos de sabedoria. Sim ou não? Sim. E o que é a sabedoria? Sabedoria é a aplicação do conhecimento nos conflitos do cotidiano. Isso é sabedoria. É a aplicação do conhecimento. Aliás, conhecimento é um outro elemento da competência. Então, eu preciso conhecer. Já que o amor conjugal, as relações amorosas, está como em primeiro lugar, como um fator preditivo de felicidade, eu preciso aprender a navegar neste mar. Sim ou não? Eu preciso aprender a lidar melhor com o outro com o qual eu escolhi construir uma relação. Especialmente aqui estamos falando da relação amorosa. Há complexidades em uma situação de separação e divórcio? Há complexidade. A vida demanda de nós complexidade. Há complexidade na criação de filhos? Sim. Nossas escolas nos ensinam matemática, biotecnologia, engenharia genética, mas não nos ensinam a amar os nossos filhos. O modelo que temos, de modo geral, é um antimodelo. Quando o antimodelo é o único modelo que temos, de modo frequente vamos para uma atitude pendular. Praticamos exatamente o contrário. Mas sem nos darmos conta, praticamos o contrário em algumas situações. Mas em outras situações, repetimos os mesmos erros dos nossos pais. É aquilo que é a compulsão à repetição. Precisamos de sabedoria para lidar com os nossos pequeninos. Precisamos de sabedoria para lidar dos duelos e das rivalidades que se travam entre os irmãos. A relação entre mãe e filha é uma das relações mais complexas. Precisamos de sabedoria. Se é complexo, respostas simplistas não dão conta de responder aquilo que é complexo. E essa relação, você acha que é difícil? É muito difícil. E a comunicação entre um homem e uma mulher, possivelmente, seja uma das questões mais complexas do fenômeno humano. A relação entre esses dois sujeitos que se amam, mas que mesmo quando fazem tudo para ser felizes, não conseguem construir a felicidade, porque eles não conseguem se comunicar. Por isso que o casamento nos surpreende tanto. A princípio nós achávamos que não teríamos muitas surpresas, mas quem já passou aqui dos 7, 10 anos, 15 anos de casamento, nós vamos perceber que nada é mais prejudicial ao casamento do que o próprio casamento. O casamento revela segredos escondidos e nos surpreende absurdamente. Tem muitas mulheres que têm a sensação que quando olha para o lado fala: meu Deus, como é que eu casei com esse ser? O cara olha às vezes para a mulher e fala: meu Deus, a sensação que eu tenho é que eu fui enganado. Na verdade, quero dizer para você que em alguns casos você de fato foi enganado. Porque o que se revela nos primeiros encontros e até os 2, 3 anos de relacionamento é o falso self. Curiosamente, as pesquisas mostram que nem a união estável revela o verdadeiro self. O que revela o verdadeiro self é a instituição do casamento. Você já teve experiência de amigos que viveram em união estável durante um bom tempo, estavam juntos, casaram, 2 meses depois, ou 1 ano depois do casamento, divorciaram. O casamento, ele revela traços surpreendentes nos parceiros. Bem, então, vamos pensar nessa frase aqui. Eu quero que as mulheres leiam essa frase comigo, e nós vamos fazer esse percurso. Vamos lá? Mulheres, quero ouvir a sua voz. Vamos lá? Uma relação amorosa não nasce, ela é, demanda sempre um
Exige alto. Implica também em reconhecer e fazer as pazes com a exclusividade da escolha que se fez, inspirado em valores éticos adultos. Casamento é uma questão ética, não é apenas uma questão amorosa. Pensar nisso? Os homens agora vão ler essa frase comigo, ok? Quero ouvir a sua voz. Uma relação amorosa, ela não nasce pronta. Ela é o quê? Construída. Demanda sempre um trabalho interior, exige autoconhecimento, capacidade de olhar para si e para o outro, implica também em reconhecer, aceitar e validar a diferença, aprender a andar de mãos dadas com comprometimento e fazer as pazes com a exclusividade da escolha que se fez, inspirados em valores éticos adultos. Vamos então pensar em construir isso. Essa frase aqui, então, nós vamos ler juntos. Olha aqui, ó. Vamos lá, agora nós vamos ler juntos. Um relacionamento amoroso adulto, maduro, implica em aceitar a contradição e a incompletude de nossa condição e abandonar as nossas idealizações infantis. Todos nós somos seres inacabados e incompletos, somos marcados pela falta, diz a psicanálise. Por isso não existe um objeto capaz de dar conta daquilo que nos falta, porque o desejo é desejar um objeto que nos falta. Se eu tenho o objeto que um dia faltou, logo eu não tenho mais o desejo. Por isso que a outra só exerce um fascínio no homem enquanto a outra é a outra. Quando a outra deixa de ser a outra e passa a ser a sua, o homem precisa de uma outra para alimentar o fascínio que um dia a outra exerceu nele. Porque o desejo não tem limite, nem nunca, e não tem juízo, e nem nunca terá. Bem, essa é uma lição dura, mas real. Por isso, que é dar conta da nossa condição de incompletude fundamental. Há uma falta. E deusas não existem. E príncipes também não existem. Algumas mulheres acham que casaram com um príncipe, até se dar conta que na realidade ele era um sapo. Os contos de fada nos ensinam muito, né? E todo homem, sem se dar conta, às vezes busca uma deusa idealizada, que seja capaz de dar conta dessa carência, desse amor objetal primitivo que é a mamãe. Mas não existe essa mulher. E por isso muitos saem numa busca insana, no desejo de encontrar esse ser totalizante, que seja capaz de dar conta da falta. Mas a falta não tem remédio e nem nunca terá. Bem, diante disso, olha que frase bacana do Bauman, tá? O fracasso no relacionamento é muito frequentemente um fracasso na comunicação. Já dizia o Chacrinha, velho guerreiro, quem passou aqui dos 45 tem a obrigação de conhecer Chacrinha. Quem não se comunica, mais uma vez, para os mais jovens, quem não se comunica, se trumbica. Afinal, que língua você fala? Se é sua esposa, ou se é sua namorada, se alguma mulher está aí do seu lado, pergunta para ela assim, ó, que língua você fala? Que língua você fala? Afinal, quando nós estamos decididos a encontrar um caminho conciliador entre a gente, parece que é pior. Quando a gente deseja acertar as coisas, parece que as coisas ficam piores. Você disse isso? Não, eu não disse isso. Não, foi exatamente isso que você disse. Não. É assim que acontece na sua casa? É assim que muito frequentemente acontece. Por isso, que nós temos que entender que esse é um caminho que nós temos que fazer cuidadosamente. A linguagem nos constitui como seres humanos e constrói a relação entre homens e mulheres. E quando falamos de linguagem, há uma multiplicidade de linguagem. O que está fazendo essa imagem chegar à tela é uma linguagem. Então existe uma multiplicidade de formas de linguagem, a linguagem da web, a linguagem dos surdos mudos, a linguagem
dos cegos, existe uma multiplicidade. A linguagem dos golfinhos, existe uma multiplicidade de linguagem. O que é em comum com todas essas linguagens? Elas comunicam e constroem um mundo compartilhado. É isso que a linguagem faz. A linguagem tem a tarefa de construir o universo, de dar luz a novos ambientes e novas formas. Isso que a linguagem faz. Como eu uso a minha linguagem? Na interação com a pessoa a qual eu escolhi para viver. Com os meus filhos, menina ou menina, ou menino. E existem alguns axiomas básicos em relação à linguagem e à comunicação. Primeiro, é impossível não comunicar. Mesmo quando eu não quero me comunicar, eu estou comunicando o que eu não quero comunicar. Então você está comunicando o tempo todo e a toda hora. Segundo axioma, a linguagem nos humaniza e nos constitui como sujeitos no mundo. Nós somos tecidos construídos a partir da linguagem, dita e não dita, falada e não falada, das palavras benditas e das palavras malditas. As palavras dos nossos genitores, dos cuidadores, vão nos tecendo e nos construindo como sujeito. Somos construídos, então, a partir das falas e também do silêncio que grita, que não deixa de ser uma linguagem, à medida que é impossível não comunicar. Então, pensa bem, você está hoje aqui como produto e fruto da palavra que falar a seu respeito. É a partir da linguagem e de nos comunicarmos que nós somos inseridos no mundo da cultura. Por isso nós falamos de linguagem materna, somos inscritos na nossa corporalidade, no nosso psiquismo pela linguagem. É a linguagem e a comunicação é o elemento mais importante para a saúde e para a harmonia de um casal, de uma família, de um time, de uma empresa ou de uma organização. Por isso, nós temos que levar a comunicação muito a sério. Os melhores líderes, os melhores CEOs são aqueles que sabem comunicar. Né? Por exemplo, eu adoro me comunicar com bebês. Conheço muitas mães e muitos pais, porque quem me levou aos pais foram os bebês. Bebezinho com 4, 5, 6 aninhos, ele já entra no mundo da linguagem, da interação. E nós, adultos, desprezamos demais a capacidade que um bebê tem de se comunicar o tempo todo. Eu, às vezes, posso pensar que alguns bebês falam assim, pô, papai acha que eu sou idiota. Né? A criança se interage, um bebê. Né? Quanto maiores as possibilidades de interação de um casal, de uma família, de uma empresa, maiores serão também suas possibilidades de construir, de conquistar e de realizar. Uma recente pesquisa do MIT, feita na IBM, mostra que a cada interlocução, contato que você faz, isso representa $1.000 na vida dos funcionários da IBM. Como você comunica? Como você interage com as pessoas? Esses são alguns axiomas fundamentais. Ora, se a comunicação é tão importante, no entanto, aí você temos que entender que a linguagem, que os relacionamentos, que a fala, envolve sempre projeção. Projetar no outro aquilo que eu rejeito em mim mesmo, a projeção, distorções. Eu enxergo o outro não como ele é, mas como eu sou. Eu enxergo o outro, o parceiro, o sócio, o amigo, de modo frequente pelas lentes das minhas feridas, dos meus recalcamentos. Se eu fui amado, eu tenho mais condições de amar. Se eu vi você um cara bacana, eu tenho muito mais condições de ouvir, porque essas mensagens ditas na infância reverberam e cristalizam na nossa vida adulta. Por isso, as distorções, as falas não faladas que entendemos, nós somos intérpretes da vida, queridos. Por isso que há muitas falas, escutas e leituras equivocadas e mal interpretadas. Por isso que disseram que falamos o que nunca falamos. E também dissemos que o outro falou quando nunca falou. Porque ouvimos a partir das nossas memórias. A partir daquilo que é interessante para mim. Por isso que há uma equivocidade natural na linguagem e na comunicação. Comunicar é também trair.
Comunicar também é não comunicar da maneira mais correta. Bem, como lidar com aquilo que é tão complexo? Como lidar com isso? Eu vou dar rapidamente algumas coisas básicas do ponto de vista teórico, que é importante. Teoria e prática fazem parte de uma mesma realidade. Se você quer crescer e entender e ampliar seu conhecimento, você precisa aprender algumas coisas muito importantes. Sabedoria e conhecimento na psicologia contemporânea é definida como fortes características cognitivas que possibilitam a aquisição e o uso de novos conhecimentos. Eu preciso aprender a lidar com este fenômeno. Isso é sabedoria. Características cognitivas que possibilitam a aquisição e aplicação de novos conhecimentos. Isso é ser sábio. E dentre os diferentes processos psicológicos da sabedoria, um dos mais importantes é a perspectiva. Uma pessoa sábia, ela vê a partir de um meta ponto de vista. Ela tem uma perspectiva. Ela olha os fenômenos, a vida, o indivíduo, a sociedade, a partir de um olhar multifocal. E quais são esses elementos da sabedoria? Primeiro, criatividade. Uma pessoa criativa é uma pessoa de modo frequente sábia. Nem sempre, obviamente. Criatividade, amor por aprender, mente aberta e perspectiva. A psicologia contemporânea relaciona, então, esses processos psíquicos como os substratos da sabedoria e do conhecimento. Perspectiva é ser capaz de oferecer orientações sábias, uma maneira de enxergar o mundo que faz muito sentido para os outros e para si mesmo. Bem, os estudos contemporâneos mostram que dentro das atividades profissionais, aqui consegue agregar o maior índice de sabedoria são os psicólogos, especialmente os psicólogos clínicos. E especialmente os psicólogos clínicos que têm uma especialização, que trabalham com aquilo que é de mais complexo na vida, que é o fenômeno humano. Então, é preciso a gente entender isso quando a gente vai falar da linguagem entre homens e mulheres. É possível se tornar uma pessoa sábia? Essa é uma grande pergunta. É possível. Andar com gente sábia te faz mais sábio. Ler, não apenas adquirir informação. Adquirir informação não te faz sábio, mas adquirir conhecimento lhe faz uma pessoa mais sábia. E esse é um mundo de muita informação, nem sempre de muito conhecimento. 2 dicas e 2 premissas básicas. Vamos lá? Você quer aprender a ser feliz na relação conjugal? Vamos lá? Então, primeira, leia comigo. Abra bem os olhos antes, depois de casar, mantenha um pouquinho. Primeira dica. Vamos lá, então? Abra bem os olhos antes depois de casado. É uma boa dica? Sim ou não? É uma dica sábia. Segunda dica. Esteja consciente dos obstáculos e dos fatores prejudiciais à comunicação com o seu parceiro. Eu tenho que estar atento quais são aqueles fatores que são verdadeiros obstáculos e que me prejudicam em uma interação fluida, livre com o meu parceiro. Que fatores são esses? Existem pelo menos 6 fatores básicos que distorcem. Primeiro, quando a comunicação é disfuncional, vou explicar muito rápido. As experiências traumáticas da sua vivência, da sua experiência mais primitiva da sua vida e outras, mesmo na fase adulta. O legado de comunicação herdado pela sua família. O estresse e outras variantes fisiológicas e circunstanciais. O estresse ativa, a parte límbica, que é animal, que te faz você falar,
o que não queria falar em um estado mais normal e convencional, a fusionalidade patogênica no casal e as projeções agressivas. Nós vamos ver o que é isso. E a diferença entre homens e mulheres. Aqui nós temos 6 elementos indispensáveis que nós temos que entender. É claro que isso aqui é apenas uma palestra, mas nós vamos dar uma olhada em algumas delas e nós depois vamos dar algumas dicas muito práticas que, se você estiver observando, você vai mudar a sua maneira de comunicar com o seu parceiro. Primeiro, o que é uma comunicação que não funciona, disfuncional? Quando ela é incongruente. Eu falo uma coisa e faço outra. Isso é disfuncional. Quando ela é confusa. Tem gente que fala de maneira absolutamente confusa. Não conclui a frase, as ideias, sem direcionalidade adequada. Eu estou conversando aqui com os 3. Quero falar com o Sérgio, mas eu dirijo a palavra para ela. Ele sabe que eu estou dando uma indireta para ele. Me aproxima dele? Obviamente que não. Sem carga emocional adequada. Eu estou falando algo profundo, algo sensitivo, íntimo, mas de uma maneira absolutamente fria e despropositada. Isso é disfuncional. E a gente, às vezes, não repara que estamos praticando isso o tempo todo. Legado da nossa família de origem, maneira de falar, expressões verbais, tipo de lidar com outros, irmãos se degladiam e não se respeita. São legados que são transmitidos. A criança vai internalizando expressões verbais, altura da voz, padrões de comunicação e representações do vínculo de papai e mamãe, como eles se falam. São padrões que a criança, no seu processo de subjetivação, vai internalizando esses modelos que lhes são oferecidos. A criança vai se apropriando de um universo linguístico e de uma maneira própria, peculiar, daquela família se comunicar. Por isso eu digo para os pais, cuidado, o teu filho está aprendendo. Como você fala com ele? Como você fala com ele, ele vai internalizando essa maneira própria de comunicar e de falar. Experiências traumáticas que vai fazer o sujeito estar sempre em ataque ou defesa, cristalizações, ou seja, o camarada tem uma dificuldade enorme de mudar a maneira de falar, por isso se cristalizou, é enrijecido e muitas distorções. E esse aqui, sem dúvida, é um dos fatores mais complexos que eu vou fazer uma exposição básica aqui, né? Que é a fusionalidade patogênica e o jogo colusivo. Uma palavra nova para você, talvez mais fácil de entender. Todo relacionamento conjugal se forma a partir de um jogo conjunto não confessado. Toda relação conjugal se dá a partir de uma relação dual, de um encontro entre 2 sujeitos. Essa relação, esse encontro pode ser sadio ou pode ser patogênico. Eu vou dizer para vocês, a maior parte dos casais não tem um casamento e uma relação sadia. Tem uma relação patogênica. A maior parte. Alguns no meio do caminho conseguem curar essa relação e ser mais do que meros sobreviventes, mas conseguem ser felizes. Mas esse não é um privilégio de muitos. O jogo colusivo, a colusão vem de um sentido que é conjunto, ludere, jogar, brincar. É um jogo conjunto não confessado pelo casal. Por isso que mulheres que gostam de gastar muito casam exatamente com um cara mais seguro. Mulheres que falam muito, casam com um cara muito silencioso e ele se orgulha ainda de dizer, deixa, ela fala por mim. Uma mulher muito poderosa casa com um homem mais frágil, de modo mais frequente. Esse cara quer uma mamãe. E por aí vai. Buscamos no outro os nossos amores perdidos do passado. As figuras edipianas, papai e mamãe. E aí se dá um jogo. É aquilo que a gente chama de contrato conjugal, inconsciente. Eu caso com você,
desde que você seja para mim algumas coisas loucas e absurdas que eu quero que você seja. E eu serei para você algumas coisas loucas e absurdas que você quer que eu seja para você. É um contrato inconsciente. Por isso que o casamento é algo tão complexo. Conjunto, plexo, tecer junto. O casamento é uma tessitura de histórias, de situações, de memórias, de vivências, de feridas e dores do passado e do presente, e com esperanças futuras e às vezes com poucas aspirações futuras. Por isso o casamento é uma dinâmica de tamanha complexidade. Bem, por isso o casal pode ter duas modalidades básicas. Regressiva, são casais e casamentos muito complicados, não avançam, não progridem, não são felizes. Regressiva porque está sempre os remetendo para as figuras mais primárias da sua história e da sua infância. Casamentos progressivos, relacionamentos progressivos, são diferentes. Os regressivos há uma massa. O sujeito não é ele e um outro, é um só. Por isso, Fábio Júnior está no 7º ou 10º casamento, porque ele está procurando a metade da laranja. Ele não é uma laranja, ele só é um a partir do outro. Isso é patogênico. O amor adulto é, somos um, porém somos dois. O amor adulto, somos um, porém somos dois, mas somos também um. O amor patológico diz, somos um e acabou. Estamos algemados e destinados a você ser uma metade da laranja ou ser outra. Eu não sou um ser inteiro com meu self, nem ela é. Por isso que essa é uma boa imagem das relações patogênicas. Cara, eu sei que esse relacionamento me faz um mal terrível, mas eu não consigo me separar desse cara. Isso me faz um mal. O nome dessas relações são relações fusionais ou relações tantalizantes. Não é o nosso propósito falar sobre essa especificidade de relação aqui. Fusionalidade patogênica e o jogo colusivo pode ser regressiva ou pode ser progressiva. Nas relações progressivas, adultas, maduras, bacana, os amantes são um, porém dois. São dois, mas são um. Há uma unidade fusional mais adulta, não é uma massa. Nas relações patogênicas, não há dois sujeitos. Vamos falar isso? Vamos lá, nas relações patogênicas não há, mas há um self, tudo misturado. Por isso, se há um self, um misturado no outro, não há individualidades. Não há espaço para compreender o outro como outro diferente. Se há apenas uma massa, há uma mônada. Fala comigo, há não há dois sujeitos. Se há uma mônada, não pode haver diálogo, mas só monólogo. Bacana isso? Entenderam ou não? Por isso que a relação é tão difícil. Relações patogênicas, eles não vão se entender. Eu, como terapeuta, de modo frequente falo, olha, por favor, vocês não discutam a relação em casa. Não vai ajudar vocês. Aqui que nós discutimos. Eu vou ser seu intérprete, você o intérprete dela. E vou ajudar você a ser sujeitos individuados. Porque quanto mais vocês tentarem se aproximar, mais distantes e feridos vocês ficam. Uma coisa de cada vez. As relações patogênicas, então, é uma mônada, é uma fusão que não há dois sujeitos. Por isso não pode ter dois logos, só monólogos paralelo. Olha que coisa interessante. O amor adulto, o eu e o tu são um, porém, são também dois. Ao passo que na equação fusional patogênica, há uma indiscriminação e uma ausência de individuação. Os amantes são apenas uma massa fusional, numa complementaridade destrutiva e idealizada, sem possibilidade de diferenças, de recriações e de complementações.
Podemos caminhar? Está claro ou não? O amor adulto é diferente. Imagem espacial de uma relação não fusionada. Individualidade. Não individualismo, individualidade. União, não fusão patogênica. São coisas absolutamente distintas. Alguns confundem individualidade com individualismo. O individualismo sufoca a conjugalidade, ao passo que a individualidade faz com que a conjugalidade seja madura e bonita. A fusão patogênica sufoca, asfixia a relação, ao passo que a união faz com que aquele casal seja unido e bacana. O que ocorre nos casos dessa fusionalidade patogênica adoecida? Primeiro, os parceiros encontram impossibilidade de perceber e acolher o outro como outro diferente. O cara tem que pensar igual a mim, agir como eu ajo, sentir como eu sinto. É patogênico. Você casou com um ser que é absolutamente diferente de você. De modo frequente, os vínculos amorosos fusionados, o casal pensa que está dialogando, mas eles não estão dialogando. Por isso há uma incapacidade de diálogo. Diálogo, faltou um L ali, um G-O. Mas de modo frequente apenas monólogo. A palavra é utilizada pelos parceiros como elemento da projeção agressiva, não como um veículo de intimidade e de aproximação. Vou explicar. Quando estou com meu parceiro, eu vejo no outro aquilo que eu não me dou conta que estou vendo, que são os objetos fantasmas. Você falou isso dessa forma? Não falou. Eu juro para você, ele não falou. Mas eu vi, sim, você ouviu. Pura percepção. A percepção nos trai. Os objetos fantasmas são as nossas figuras parentais, irmãos, cuidadores, que nos feriram, que nos machucaram, que nos agrediram, que nos abusaram, que hoje estão no lugar do objeto amoroso. Hoje. Os objetos de ontem de amor, papai, mamãe, cuidadores, são traduzidos nos objetos presentes. Meu esposo, minha esposa, meu namorado, meu noivo. Então você trata o sujeito hoje, ele paga uma conta hoje, ela está pagando uma conta absurda que não é dela. É da sua mãe. É do seu pai. É do seu irmão. É de uma vovó. Mas você jura que ele está dizendo isso? Sim. Percepção. Nada mais enganoso do que as nossas percepções. É verdade e é uma convicção para você, mas não é a verdade do fato. Mas eu tenho certeza, em alguns casos sim, que eu vou dizer para você. Você vai escolher alguém com potencial que tenha de repetir algumas mazelas do passado. É exatamente esse que você vai escolher e que pratica alguma dessas mazelas. E você vê verdade e você vê fantasma. Como você não tem objetividade e clareza para distinguir, você bota tudo como verdade, quando parte é verdade e quando parte é fantasia, percepção sua. Entendeu ou ficou complicado isso? O que existe são dois monólogos paralelos, onde cada um ocupa um lugar cristalizado e cada um quer provar que está certo. É assim que acontece ou não? É. Eu estou certo. Olha aí então. Blá, ele não fala nada, né? De um modo geral. Ela blá, 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 blá. Há um gozo na fala. A mulher goza quando fala. Aqui há uma fronteira impermeável. A incapacidade de aceitar a diferença é uma coisa fusional, há uma cristalização na relação e uma incapacidade de trocar. Isso é complexo? Bastante. Aí está. Nas fusões patogênicas, a palavra é utilizada pelo parceiro como instrumento das projeções agressivas.
não como um veículo de intimidade e aproximação. Ela é uma gatinha. Por isso que algumas esposas falam assim, meu Deus, que ser esse cara está me vendo? Ou ela diz, que ser esta mulher está me vendo? Um ser absolutamente monstruoso. E você jura. Por isso, há uma complexidade na linguagem. Nesses casos, não há encontro com o eu real do parceiro, mas com um objeto fantasma, que, de modo geral, é o pai ou é a mãe. O outro elemento que eu e você temos que conhecer é a diferença como homens e mulheres se encontram no mundo. Homem tem pênis, projeta o mundo para fora, libera a sua semente. A mulher tem útero, acolhe, fertiliza. As características anatômicas representam mais do que mera anatomia, mas maneira de homens e mulheres se situarem no mundo. Por isso, diferenças básicas. Homens e mulheres falam línguas diferentes, por isso não se escutam. Trata-se de dois sujeitos que não se entendem, o que faz com que a relação entre ambos seja marcada por um mal entendido crônico. Vamos desfazer esse mal entendido? Vamos aprender a lidar com essa linguagem, com esse idioma absolutamente diferente? Por isso, um dos mais importantes imposições que a mulher faz ao homem e a sua forma de amar é que ele seja um outro que fale. Fala, amor. Diga, estou bonita. Como está o meu... Fala, amor. E que ele seja um outro que fale. E uma das mais importantes imposições que o homem faz à sua mulher e a sua maneira de amar é que ela seja um objeto que não fale, mulher, pelo amor de Deus. Então vamos lá, dicas sábias. Vamos lá? Primeiro, a saúde nas relações amorosas não consiste na ausência de conflitos, mas na capacidade de pensá-lo e transformá-lo. Existe uma riqueza muito grande no conflito. Então vamos pensar, porque o conflito é para que haja troca, e havendo troca, há crescimento de ambos os lados. Vença suas idealizações infantis e aprenda a acolher a humanidade do seu parceiro. Príncipes não existem e deusas também não existem. Somos marcados por uma contradição fundamental. Sopro da terra, sopro divino e pó da terra. Construímos vacinas e bombas nucleares. Somos seres marcados pela contradição. Nunca discuta na frente dos seus filhos ou publicamente. Nunca! Um conflito precisa ser resolvido com educação, discrição, civilidade e respeito mútuo. Nunca! Não vai ajudar. Outra dica básica: jamais perca de vista o valor, a dignidade e o respeito que você deve atribuir ao outro. Então, se você está junto com o olho, respeite. Respeite é respectro. De novo, espectro, olhar novamente. Você precisa ter um novo olhar sobre o ser que está diante de si. Você precisa respeitar. Não se grita, não xinga, não falam palavras que vai se arrepender pro resto da vida. Respeito é bom e eu gosto. Respeita. Homens, vocês que estão aqui, respeitem. Aliás, eu costumo dizer que a mulher é um presente divino para o homem. Todos os machos são mais bonitos que as fêmeas no reino animal. Sim ou não? Quem é mais bonito, o cavalo ou a égua? O cavalo, imponente. Quem é mais bonito, o pássaro, macho ou fêmea? O passarinho, macho. O pavão, macho ou fêmea? O macho. No reino animal, quem tem o rabo bonito é o macho. Curioso, né? O galo ou a galinha? O galo, de gala. Sim ou não? Só no reino humano as fêmeas são mais bonitas. Vamos ver? Sim ou não? Sim. As mulheres foram feitas
como uma dádiva divina para o homem. Para aturar homem, só mulher, cara. Ele ficou meio desconfortável aí, mas leva essa para casa, cara. É claro que há exceções. Por isso, respeite. Outra dica básica. Diante de tamanhas complexidades, não seja simplista. Vamos falar junto? Não seja simplista. Não seja simplista. Portanto, aprenda, desenvolva a capacidade para conciliar o masculino e o feminino, a linearidade na maneira de pensar e a circularidade, a razão e a emoção, os sentimentos e a objetividade, e por aí vai. Nós temos que entender que quando você está diante de um diálogo, você está diante de uma situação absolutamente complexa. Não é simples assim. Ora, rapidinho, esse perfil nos ajuda a entender como homens e mulheres de modo geral funcionam. Ned Herman, no final dos anos 70, criou essa teoria que é muito utilizada hoje ainda. Aqui a parte hemisfério direita do cérebro. É a dimensão mais feminina, criativo e relacionamento. Aqui é o hemisfério esquerdo do cérebro, uma dimensão mais analítica, mais resultado, mais objetiva, analítica e controlador, razão e emoção. Nós precisamos entender o mundo a partir dessa complexidade que é homens e mulheres e que é tudo que há vida no mundo. Tudo que há no mundo é marcado pelo feminino e o masculino de um lado. O céu é uma expressão do masculino que derrama a sua semente, abre no útero da terra com seu humus e fertiliza. Humildade é um princípio basicamente feminino que abre e que acolhe. As mulheres são úmidas, as mulheres são mais humildes, as mulheres são mais acolhedoras. Por isso, eu e você precisamos entender que precisamos de homens que tenham humildade. Útero. Útero em grego é ternura. Homens mais femininos vão ser homens capazes de ouvir mais a linguagem de uma mulher. Por isso, olha que coisa interessante, rapidamente. Holístico, intuitivo, integrativo e sintetizador. Esse aqui é interpessoal, baseado em sentimento, sinestésico e emocional. Esse aqui são pessoas organizadas, sequencial, planejada e ligadas a detalhes. Adora a planilha. Contadores. Esse aqui, engenheiros, financistas, lógico, analítico, baseado em fatos e quantidade. Quantidade é uma dimensão masculina ou feminina? Masculina. Uma mulher, se um homem amá-la de verdade, se ele for bacana e der a ela, dificilmente ela vai trair esse homem. Mas uma mulher pode amar com toda a sua força um homem, isso não significa dizer que ela não vai trair. O homem pode comer uma mulher como come uma picanha. Isso de modo frequente é impossível para uma mulher. Conquanto o comportamento feminino esteja se masculinizando, mas mulher sempre será mulher e homem sempre será homem, apesar dos fatores culturais. O que eu preciso entender? Gente, somos diferentes. A nível epistemológico, e não entenda aqui feminino como sendo mulher apenas, mas como um princípio ontológico, e não veja masculino como algo dado próprio do homem, não, como princípios. Olha como são dimensões diferentes: conhecimento, intuição, inteligência, sensibilidade, razão, emoção, abstração e concretude, objetividade, subjetividade, e por aí vai. Isso a nível epistemológico, do conhecimento, da capacidade de pensar e refletir. Por isso, para você se comunicar, preste atenção, vamos trabalhar a partir de uma lógica diferente? O que deve reger na construção de uma nova ordem não pode ser somente a masculina, objetiva, aristotélica, linear de causa e efeito, mas uma lógica que inclua também o diálogo, a reciprocidade, o ganha-ganha. Deve ser uma lógica que inclui a subjetividade, a sensibilidade, a emoção, a transdisciplinaridade, o sujeito e o seu mundo interno, a sua alma, os seus afetos, que faça olhar para dentro, que não exclua o seu universo íntimo, pessoal, subjetivo e intersubjetivo. Isso torna você uma pessoa capaz de ter perspectiva, porque você consegue ver, é 6 e é 9,
E você começa a olhar a sua parceira, o seu parceiro, a partir de um meta-olhar. Por isso, jamais esqueça de uma coisa: todo ponto de vista é um ponto de cegueira. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Por quê? Te impede de ver o conflito a partir de outro olhar e de outras referências. Coloque sempre no lugar dele. Vamos falar junto? Coloque sempre no lugar. Vocês, coloque sempre no lugar dela. Então vamos fazer rapidamente um teste rapidinho aqui, que eu vou mostrar como isso acontece. Por que o casamento, que as relações amorosas não é encontro? Há muito desencontro. Todo mundo, fecha um olho comigo, vamos lá, fechando um olho, aqui ó, assim ó. E abre o dedo, vamos tentar encontrar um ponto na outra, vamos lá, quero ver todo mundo. E aí, o que acontece? Caramba, difícil. Se você errou, fica tranquilo, você tem que errar. Faz agora com os dois olhos abertos, vamos lá, 1, 2, 3 e já, olha como é que é mais fácil. Encontro. Todos nós temos um ponto cego, uma parte da retina que não recebe luz, que não vê. Eu estou vendo, é ele, eu estou certo, errou. Esse olho tem um ponto cego e esse olho também tem um ponto cego. E ela diz, eu estou certa. Errou. O que você vê, amor? Quando você não enxerga o mundo, a vida, as relações, a partir do olho dela, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você pensa que ele é, a partir de uma lógica masculina. E quando você, mulher, vê o mundo e a relação a partir do seu olho, você não está vendo como ele é, você está vendo parte dele. Quando nós temos humildade para olhar a vida e o conflito a partir do olho do parceiro, o meu mundo se amplia. O meu mundo ganha um novo olhar e uma nova possibilidade de enxergar coisas novas. As mulheres são absolutamente diferentes. Eu daria tudo para ver um jardim, apenas um dia, como a mulher vê. A mulher é dotada, do ponto de vista biológico, de uma célula fotorreceptora chamada bastonete. É aquilo que ajuda a mulher a distinguir as cores. Ela é XX, muita produção de células fotorreceptoras. Homens, não. XY. Se ele tiver um problema no Y, no X, ele está perdido. Por isso que existem muitos homens daltônicos, que são as doenças ligadas ao X. A mulher, ela adjetiva porque ela está vendo diferente. Verde, água. Azul, piscina. Lilás. Tempos atrás, há uns 10 anos, falei, Cris, pega aquela calça cinza para mim, que eu acabei de comprar uma calça nova. Ela disse, não, amor, você não tem calça cinza nova. Tenho, amor. Eu acabei de comprar uma calça cinza. Não, amor, você não tem. Fui lá eu pegar a minha calça cinza. Peguei a calça, mostrei para ela. Amor, isso é verde oliva. Aqueles que estão aqui, que fazem parte da nossa turma, viram o teste que eu fiz. Perguntei às mulheres, um grupo de 50 pessoas mais ou menos. Perguntei aos homens, qual a cor dessa cortina? Eles estavam pensando que eu estava perguntando algo óbvio para eles. Eles gritaram em coro. Em coro! Marrom! As mulheres riram. E eu pergunto, mulheres, qual a cor? Ela, caramelo. Aí nós fizemos uma brincadeira, o teste, para ver quem era homem e quem era mulher. Entrava na sala atrasada. Qual a cor da cortina? Marrom, é homem. Caramelo, é mulher. E foi exatamente assim. Aqueles que estavam na turma ficaram impressionados. Queridos, nós somos diferentes. Por isso, coloque-se no lugar do parceiro. Você tem um ponto cego. Para ter encontro. Amor, o que você vê? Me diz, tem que ter encontro. Por isso que relação não é encontro. Porque eu estou vendo o mundo objetivo pensando que é, mas não é. A minha lógica e o meu lugar. Se você for no cinema colocar aquele óculos 3D,
Mas se fechar um olho, você não vai ver 3D. Se fechar um olho, você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como ele pensa que é. Então vamos ter 2 olhos abertos. O meu e o dela. O meu e o dele. Vamos lá. O meu e o... O meu e o... Esse olho corrige o ponto cego desse. E esse corrige o ponto cego desse. E para concluir, olha aqui, ó, rapidamente, genial. Desde que a janela de Johari foi descoberta, o mundo nunca mais foi o mesmo nas teias dos relacionamentos. Rapidamente. Olha aqui, ó. Eu e o outro. Eu tenho uma parte de mim que é secreta. Ele não tem acesso, só eu que sei. Nem terapeuta às vezes sabe. Agora, eu tenho uma parte aberta, que eu vejo e todo mundo vê. Eu sou assim. Agora, eu tenho uma parte que eu não tenho acesso. Todo mundo sabe como eu sejo, mas ele não se dá conta. O teu parceiro sabe como você é, mas você não consegue ver. Então diga comigo, seja humilde, diga. Seja humilde. Ele fala assim para você, mas você é teimosa. Ah, eu não sou teimosa não. Você é teimoso, hein? Eu não sou teimoso não. E aqui é o desconhecido. Nem ele tem acesso, nem o outro. É inconsciente. Então eu tenho que estar aberto, porque uma parte de mim mesmo que eu não consigo é o meu ponto cego. É o eu cego. O que você vê? Onde eu preciso melhorar? Sem levantar defesa. O que eu preciso fazer para ser um parceiro melhor? Eu sou rude, sou egoísta, só quero enxergar as coisas a partir de mim mesmo? Fala! Diz o que é. Você acha que isso vai ajudar seu relacionamento, sim ou não? Prepare-se física e emocionalmente, psicologicamente, e esteja sempre atento para não ficar numa postura que o leve a pensar que está desinteressado ou indiferente ao que ele está falando. Não manifeste expressões de desacordo. Outra dica importante é repudie qualquer tipo de violência e recuse a fazer uso de qualquer tipo de violência que seja física, verbal ou psicológica. E fale sempre a verdade. Transparência é a base de qualquer relacionamento. Sem transparência não há confiança. Sem confiança não há relacionamentos autênticos. E não use verdades para falar mentiras. E nem faça uso de declarações parciais no desejo de iludir e enganar o seu parceiro. Seja verdadeiro. Mentira dá trabalho e tem resultados trágicos. Conte até 10. Diga comigo, conte até 10. Diante de um tratamento desrespeitoso, não desrespeite. Diante de uma ofensa, não ofenda. Faça a ira, se acalme. Conte até 10, diz o senso comum. Basta 17 milionésimos de segundo para a sua amígdala entrar em cena e a parte mais animal de você destruir o teu casamento. Conte até 10. 17 milionésimos de segundo para você reagir, para atacar ou para fugir. De modo frequente, nós atacamos nos relacionamentos. Por isso, seja proativo. Proativo é responder à situação de acordo com os seus valores, de acordo com o que você quer. Não ser reativo. Pessoas felizes são proativas. Pessoas infelizes são reativas. Você quer ser o quê? Proativo ou reativo? Por isso, eu tenho que perguntar. Gentileza gera? Preste atenção. Os neurônios espelho. Quando eu estou diante do meu parceiro, e se eu fico irado com ele, imediatamente eu ativo o seu neurônio espelho, ele fica irado comigo. Conta-se que um cachorrinho entrou numa sala de aula, ele fez o outro preparou para brigar, o outro preparou para brigar. O outro foi, rasnou de novo, ele rasnou de novo. Aí entra um outro cachorrinho. Jogou um beijo, o outro jogou um beijo. Fez sinal de que quer abraçar, o outro ia abraçar. Abanou o rabinho, o outro abanou o rabinho. Ambos estavam no mesmo lugar. Eles estavam diante de um espelho. Preste atenção. Concluindo. Preste atenção. Nós estamos diante de um espelho. Daí um neurônio espelho. Aquilo que te faz bocejar e o outro boceja. Chorar e o outro chora. Acalme-se. Diga comigo. Acalme-se. E o outro vai se acalmar. Respira fundo.
e o outro vai se acalmar. As nossas emoções são transmitidas como se fossem vírus. Se eu estou resguardando de emoções negativas, eu não vou transmitir isso para o outro. Então, acalme-se. Olha que figura bacana. Tornam os neurônios espelho, tornam as emoções contagiosas. Segura a onda. Repita comigo, vamos lá. Isso não vai dar coisa boa. Sentimos no outro e compartilhamos a vida os mesmos sentimentos, movimentos. Isso aqui é neurônio espelho, ó. Olha aí, ó. O que você quer do seu casamento, das suas relações? E lembra que não há vencedor, nem vencido. Não existe réu, não existe juiz e não existe adversário. Quando um perde, ambos perdem. E para concluir, eu queria que você entendesse que homens e mulheres lidam com o fenômeno da linguagem da palavra absolutamente diferente. A psicanálise sustenta que a mulher tem uma dupla falta. Uma falta como sujeito no mundo e uma falta como mulher. A psicanálise vai defender, desde Freud passando por Lacan, que não há no corpo feminino um significante, um representante simbólico que a diga ser mulher. A minha menininha com 2 aninhos dizia assim: mamãe não tem Lulu, papai tem Lulu, naná não tem Lulu, neném não tem, vovó não tem Lulu. Não que falte alguma coisa no corpo da mulher, não lhe falte nada. Mas a sua anatomia coopera, diz Lacan, para a inscrição de que falta alguma coisa. Por isso, a marca de uma ausência diante da falta de um pênis ou de um representante que a diga ser mulher, ela é marcada por uma falta. O pênis, para a psicanálise, é o falo que você já deve ter ouvido falar. Falo, poder. Portanto, diante da falta e da ausência de um falo, ela demanda que o outro o fale. Diante da falta de algum significante e da ausência, ela precisa de presença e de presente. Por isso que as mulheres amam presente. Porque o presente ajuda ela a dar conta daquilo que no seu inconsciente lhe falta. Tempos atrás, a Cristina tinha comprado, uma gargantilha, muito tempo. E eu vi que ela estava com um brinquinho que não combinava com a gargantilha. Você acredita que naquele dia eu estava com um brinco para aquela gargantilha? Mulheres são fascinadas em bijuterias. Diante da falta, ela precisa de presente, de objetos que a diga ser mulher. Por que a mulher tem uma necessidade de fazer as unhas? Porque lhe falta. Fazer o cabelo, o batom, a bolsa, são significantes que ajudam a construir um significante, um representante simbólico que a diga ser mulher. Por isso que eu digo, alguns homens dizem, minha mulher quer gastar dinheiro fazendo o cabelo, comprando maquiagem, fazendo unha. Falei, cara, você não quer isso? Casa com um homem, cara. Então, diante da falta, por isso que algumas mulheres têm síndrome de centopeia, na ideia de que muitos sapatos vão ajudar ela a dar conta do que falta. E por que 90% dos brincos femininos são redondos? Vamos ver? Dá uma olhadinha. É redondo o seu? O seu é redondo? Sim. O seu é redondo? 2. Vamos lá? É redondo? É redondo? É redondo? É redondo. De modo geral, são bolinhas. Por que mulher, então, quer botar bolinha aqui? Porque não tem bolinha aqui, gente. Preste atenção. Preste atenção. A psicanálise vai entender que a falta, preste atenção, vai entender que a falta é um elemento constitutivo. Quando a mulher demanda da fala do parceiro, é mais do que uma informação. Então diga, você me ama? Ela vai dizer assim, eu te amo. Porque ela não quer uma informação, ela quer
uma expressão da poesia do parceiro. Por isso que as mulheres, de modo frequente, demandam falar mais e demandam mais da fala do seu parceiro, porque nem sempre elas estão seguras, ainda mais vivendo num mundo machista como a gente vive. Não que falte nada, não que isso seja inferior, não que isso seja uma privação, não. Bem, isso eu estou trazendo para você aqui, como a psicanálise vê como a mulher lida com o seu fenômeno amoroso e como lida com a falta. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, entenda que as mulheres têm uma necessidade mais do que os homens de serem ouvidas. Muito mais. Todo ser humano tem necessidade de ser ouvido e ser amado, mas as mulheres, de modo frequente, elas têm uma necessidade de encontrar o outro, de buscar intimidade a partir do diálogo e da interação de modo mais frequente. Há diferenças, é claro que há algumas diferenças individuais, mas as mulheres, de modo geral, são assim. Segundo, de modo geral, elas necessitam de presentear e dar mais presente. É difícil você ir ao aniversário de uma amiga sem presenteá-la, mas ele pode ir na casa de um amigo sem presenteá-la, porque o presente ajuda a dar conta da falta. Quando a mulher abre o guarda-roupa, qual é a primeira coisa que ela fala? Não tenho roupa. Porque a roupa é diferente, uma roupa masculina é diferente que uma roupa feminina. Você pode ir num casamento 4 vezes com o mesmo terno, sim ou não? Sim. Isso é difícil para uma mulher, sim ou não? Pandora, dentro da mitologia, nasce nua. Por isso que muitas mulheres, quando estão sem brinco, também se sentem. Algumas podem não sentir isso, mas de modo geral, ela é marcada por essa falta. E é uma dupla falta. Diante dessa dupla falta, fale que a ame. Esteja atento, sentem. E outra coisa, antes de entrar num assunto, você pergunta: constrói? Vale a pena conversar sobre isso? Vai construir? Não constrói? Não fala. Então entenda que diante do estresse, de modo geral, ele cala. Diante do estresse, ela... E não fica tentando que ele seja você, porque ele é diferente. O homem lida com o estresse calando. A mulher lida com o estresse, de modo geral, falando. Então, ouça. Diante de uma dúvida, fala: o que você quer dizer com isso? Entenda que as mulheres usam as palavras com expressões poéticas. As expressões verbais também diferentes. O que nunca significa para você? Nunca. Porque homens usam as palavras, de modo geral, para escrever pensamentos e ideias. As mulheres, sentimentos e emoções. Por isso, nunca para a mulher quase nunca significa nunca. Ou nunca, nunca significa nunca. Ela faz uso de uma licença poética. Amor, eu quero sair. Você nunca me leva para jantar. Você nunca me leva para sair. Não, ela não quer dizer na lógica que você está. Essa você fala assim: não, amor, tá bom, amanhã a gente vai sair. Tá bom, amor? Não entra nessa. Mas que injustiça. Não, ela está fazendo uso de licença poética. E quando você estiver diante do seu parceiro, saiba, você pode olhar para ele e ver nele as expressões das figuras parentais e não se dar conta disso. E tenha cuidado para você não colocar na conta dele ou dela mais do que realmente é. E se for preciso, busque ajuda, porque você está diante de uma situação que lhe é o quê? Complexa. E diante de situações complexas, nós precisamos de muita humildade, sensibilidade e acolhimento ao outro que nos é diferente. Porque no caminho da complementaridade, a gente cresce junto, a gente se enriquece e o nosso mundo se amplia e a gente passa a ver o mundo a partir de outras óticas, de outras referências, e a gente pode caminhar juntos em uma complementaridade que seja construtiva, não destrutiva. Tudo que eu estou falando aqui é de modo geral. É claro que há muitas especificidades individuais que fogem à regra da absolutização e da certeza e da convicção. Porque
o que tem mais certo no mundo contemporâneo é a incerteza. Nós temos que ter bastante humildade para acolhê-la em qualquer situação na nossa vida e na nossa história. Um prazer enorme. Então você pode dizer para alguém assim agora, puxa vida, que linguagem diferente é essa que você fala? Quando você não estiver entendendo ou for uma coisa descabida, você fala assim, o que você quer dizer com isso? Porque o que ela quer dizer com aquilo não é exatamente o que você, na sua ótica linear, mecanicista, objetiva, mais racional, está enxergando, está vendo. Vamos aprender a andar de mãos dadas? Quem ganha? O mundo ganha, a família ganha, a sociedade ganha e os nossos filhos vão amar. Eu queria deixar aqui para vocês um convite. Nós somos uma escola de formação de coach, de desenvolvimento humano da Universidade Mackenzie e nós temos 3 convites para vocês. Primeiro, que é a formação de coach pessoal e profissional. Uma experiência encantadora. Nós temos aqui algumas pessoas que estão fazendo a classe, né? O que você falaria dessa classe, Ellen? O que representou para você só esses 3 dias? Esses 3 dias, a minha vida mudou assim, de uma forma exponencial. E eu tenho que dizer que é a minha vida antes da Smart e aqui fora. Legal, bacana. Muito forte, muito transformador. Você, Camila, o que você fala pra gente? Fala aí. O que você fez esse primeiro módulo também, né? Lança luz, né, para a nossa vida e a gente começa a enxergar muitas coisas que a gente não estava enxergando, as coisas começam a fazer mais sentido e aí você pode tomar um caminho melhor, né? Isso aí. E nós temos então a formação de coach, que é indiscutivelmente uma das melhores formações do país, que é um curso de extensão da Universidade Mackenzie. Nós temos o coach de relacionamento, para você que quer aprender a lidar com seu filho, com o fenômeno amoroso, família, entender mais as tramas, né, e os caminhos complexos dos relacionamentos amorosos. Nós temos o coach de relacionamento. E para você que quer passar apenas um final de semana, nós temos a gestão da vida. Nós vamos ajudar a você a gerir a sua vida. A formação de coach não é apenas para quem quer ser coach. Felipe fez a turma de 2014. O que significou na tua vida, Felipe? Eu mudei de profissão, né? Aí. Felipe mudou de profissão, né? Hoje Felipe é coach, né? É absolutamente transformador, bacana demais. Laila, significou o que para você, Laila? Você já fez a turma. Ó, sentido. Sentido traz felicidade. Você vai ter contato com as maiores referências de Harvard, Stanford e Pensilvânia. Você vai aprender muito. Você vai crescer muito. Tá? E tem aí o convite. E se você fizer a matrícula dentro do prazo que está aí, a universidade dá para você desconto de 30%, até 30% à vista. Tá bom? Fica aí o convite, se você tiver alguma dúvida. A próxima palestra vai ser as novas formas de capital. Tenho certeza que você vai crescer muito, você vai amar, você pode divulgar, né? E você vai aprender a ter um diferencial competitivo nesse mundo que nos desafia tanto, que demanda tanto de nós. Vamos aprender a dialogar nesses 2 logos, nesses 2 universos, nessa dupla linguagem tão distinta, tão diferente, que é o caminho de um homem e de uma mulher, né, que é algo que está para além da cultura e que está para além da biologia. Não é isso ou aquilo. Os 2 fazem parte de uma mesma unidade.